Então, vamos dar início agora para falar sobre os blocos econômicos. O surgimento dos blocos econômicos está muito atrelado à questão da multipolaridade, tá? Do fim da Guerra Fria. Então, esses blocos econômicos eles vão se consolidar, de certa forma, principalmente a partir dos anos 90. A União Europeia, que é um bloco mais antigo, ele já vinha, né, de certa forma, ele já existia, digamos assim, como protótipos, né, não com o nome União Europeia, não com os ideais da União Europeia que nós temos hoje, mas é nos anos 90 que ele se consolida, né, como um grande bloco econômico e que tem sucesso, né, nas suas respostas de formação de bloco, tá? E é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. Existem vários blocos econômicos no mundo inteiro que vão surgindo aí com esse avanço das novas tecnologias, essa integração entre países, comércio, enfim, etc e tal. Mas os mais famosos, os mais importantes, né, são esses 4 caras aqui, que é a APEC, NAFTA, Mercosul e a União Europeia. E a gente vai falar um pouquinho de cada um delas, mas para além do que é o histórico de cada um delas, né, o que eu quero que você saiba, tá? O que é o importante, o que você tem que estar atento. Presta atenção, o que você tem que estar atento aqui com blocos econômicos, tá? Bom, eu vou passar para esse próximo quadro aqui, que tem a ver com a tipologia dos blocos econômicos. O que cada bloco econômico é? O que cada um tem como objetivo? Existem 3 grandes tipos de blocos econômicos. Ó, são os carinhas que estão escritos de verde, tá? Um bloco econômico, ele pode ser uma zona de livre comércio, uma união aduaneira ou um mercado comum. Beleza? Entendeu isso aí? Show de bola. Entendendo que existem 3 tipos, você pode começar a olhar para o histórico de surgimento dos principais blocos econômicos, que eu peguei aqui, aqueles que a gente conversou, que eu falei que são os mais importantes. Vamos começar com a zona de livre comércio. O que é uma zona de livre comércio? São áreas onde há o fim de tarifas alfandegárias, tá? Para ser uma zona de livre comércio, você simplesmente só precisa reduzir a taxação de impostos, né, com relação a onde você passa em alfândega, né, quando tem a importação e exportação, né, a venda, né, de algum produto entre países, né, você precisa passar pela alfândega para declarar a quantidade, o tipo de produto que você está trazendo, enfim, e vai ter um imposto ali em cima disso. Quando os países fazem um acordo de zona de livre comércio, existe o fim dessas tarifas alfandegárias, tá certo? Então, simplesmente isso. Esse é o ponto inicial para se formar um bloco econômico. Todos esses outros blocos econômicos aqui, ó, Mercosul, União Europeia, enfim, são também uma zona de livre comércio. Então, quando a gente fala de, por exemplo, União Aduaneira, Mercado Comum, eu já tenho subentendido que para ser esses 2 caras, eu tive que passar pela etapa 1, que é uma zona de livre comércio. Perfeito? Show de bola? Acho que deu para entender, né? Então, qual é o exemplo de bloco econômico que tem zona de livre comércio? O NAFTA, tá? Que o NAFTA que vai ser o bloco econômico que vai estar relacionado ao grupo da América do Norte, né? Os Estados Unidos, o Canadá e o México, tá? Então, entre esses 3 caras, não existe tarifa alfandegária, tá? Um exemplo ali que eu coloquei no cantinho, porque a PEC, ela quase não é explorada muito em questões, enfim, tá? Mas só de entendimento para vocês, tá? A PEC também poderia ser considerada como uma zona de livre comércio, beleza? Show de bola. Então, depois de ser uma zona de livre comércio, o que um bloco econômico pode ser? Ele pode evoluir para uma segunda etapa, que seria construir uma união aduaneira. O que é essa união aduaneira? Para se ter uma união aduaneira, você precisa ter a constituição de uma TEC. O que é TEC? TEC. Tarifa Externa Comum. O que isso significa, Mayara? Que dentro de um bloco econômico que seja uma união aduaneira, se eu tenho, por exemplo, sempre pego a caneta para dar exemplo. Se nesses países, todos eles exportam caneta, eles fabricam caneta, né, nos seus países, e vão exportar a caneta,
para, por exemplo, o caso do Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Se todos esses caras do Mercosul exportam caneta, eles vão exportar essa caneta para os países que não pertencem ao bloco do Mercosul com o valor de venda que ele vai estipular, mas que essa tarifa para vender para fora, ela vai ser um pouquinho, né? Ela vai ter um valor embutido a mais. Então, por exemplo, Brasil vende caneta para, exemplo, Estados Unidos. Paraguai vende caneta também para os Estados Unidos. Então, as canetas que são vendidas, que saem do Mercosul para fora, vão ter uma tarifa que vai ser a mesma, tá? Para os países do Mercosul, beleza? E não existe, por exemplo, tarifas alfandegárias cobradas entre esses países, tá? Porque, além de ser uma união aduaneira, eles também têm um pré-estabelecimento, né, de zona de livre comércio, beleza? Então, já dando exemplo aí, como eu já falei, né, uma união aduaneira, um exemplo de união aduaneira que nós temos no bloco conhecido é o Mercosul. Mercosul, né, um bloco muito importante para a gente aqui no Brasil, afinal nós somos um dos países mais importantes desse bloco por conta da nossa questão territorial, né, aqui na América do Sul, né, no Cone Sul. Nós temos uma dinâmica muito importante, né, de influência política, de influência econômica, extensão territorial, mercado consumidor ativo, certo? Então isso é algo muito positivo, né, esse acordo que aconteceu, né, com o Tratado de Assunção, né, nos anos 90, 91, se não me engano, 91, você vai ter o surgimento, né, do Mercosul. A Venezuela, ela era pertencente, né, ela era um membro ativo do Mercosul. Mas, com os problemas que estão acontecendo, né, recentemente com a Venezuela, ela está suspensa do bloco econômico, mas por conta, né, enfim, da ausência, né, de proteção do Estado com relação a questões sociais. Então perceba que os blocos econômicos, eles são importantes, né, para essas questões econômicas e comerciais, mas também existe uma pegada de política, de questão de desenvolvimento humano, desenvolvimento de capital social também por trás dessa formação de blocos econômicos, beleza? Show de bola. E o outro tipo que faltou falar, né, é a questão do mercado comum. O mercado comum, o único tipo de bloco econômico que é um mercado comum, né, no mundo é a União Europeia. E o que diferencia o mercado comum de uma união aduaneira e uma zona de livre comércio? Pois bem, no mercado comum, ele vai ter o livre comércio, né, da zona de livre comércio, ele vai ter livre mobilidade entre pessoas, né, de pessoas circulando, né, no espaço, né, então se você está dentro da União Europeia, você tem um passe para entrar, né, você acaba circulando em todos os países membros da União Europeia, né, não existe uma fronteira bem delimitada com relação à mobilidade, né, da população, tá? Isso inclui também turistas. E o que chama mais atenção desse mercado comum é a adoção de uma moeda comum, tá? Que é o euro. Então, a União Europeia, ela fica muito consolidada quando ela constitui a zona do euro, que seria, então, a criação de uma moeda que vai facilitar as trocas comerciais entre os países membros, né? E que também está associada à questão de ser uma zona de livre comércio também. Então, a União Europeia, né, ela vai surgindo, né, lá do início de uma zona de livre comércio e vai evoluindo para essas questões mais complexas, né, que ela vai se organizando, percebe que dá certo e vai tendo essas mudanças um pouco mais complexas, né, que é bem diferenciada, né, dos outros. Existem discussões, né, recentes que apontam um direcionamento do Mercosul para virar, né, de uma união aduaneira, subir para um estágio de mercado comum. Isso significaria que, por exemplo, nós teríamos aí livre mobilidade de pessoas entre os territórios e para nós no Brasil isso seria algo um pouco mais complicado, porque sabemos que o nosso território ele é muito extenso, né? A gente basicamente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, né? Então isso seria algo um pouco desafiador, né, para o Brasil. Já se tem uma facilidade, né, de entrar
nos países vizinhos, né, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, pelas fronteiras, né? E você não precisa de passaporte para entrar nesses países. Aqui no Mercosul, no acordo do Mercosul, você tem liberdade de entrar só usando a sua identidade, seu RG. Mas gerar uma livre mobilidade é algo que não necessitaria, digamos assim, nem de um mínimo de fiscalização. Então, isso é algo muito complicado para a gente aqui no caso do Mercosul, mas principalmente pro caso brasileiro, tá? Além da questão também da moeda, né? Porque existe uma grande diferença, né, de valorização da moeda do real, né, que é a nossa moeda brasileira, para as moedas dos nossos vizinhos, né, que são peso argentino, peso uruguai, enfim, existe uma mudança, né, de valoração, digamos assim, que também pode ser que não seja vantajoso pra gente. Então, se bem que se a gente olhar hoje, o valor do real perante o dólar também tá ficando complicada a nossa situação. Mas você também tem que entender que isso poderia ser uma justificativa para dizer o porquê que nós, no Mercosul, não somos um mercado comum, tá? Só para vocês entenderem que essas questões são um pouco mais complexas do que simplesmente ser ou não assinar algum papel ou algum tratado. E no que eu queria falar aqui com vocês para finalizar a questão da União Europeia é uma atualidade importante, que é a questão do Brexit, que é uma abreviação para a saída, né, do Reino Unido, né, o pedido de saída do Reino Unido da União Europeia, que aconteceu inicialmente no plebiscito, que aconteceu em 2016, mas que já recentemente a gente tem tido um encaminhamento para o final acordo, né, dessa saída. Existem alguns problemas que podem ser gerados com relação a essa saída do Reino Unido da União Europeia. Porque o Reino Unido ele é um país tradicionalmente importante, né? Ele vai ter uma relevância econômica, né, fundamental para a região do euro. E um dos argumentos para que eles saíssem, né, para fazer esse pedido de saída, é essa questão da liberdade econômica, porque por muitas vezes o Reino Unido ele sustentou nas costas, né, um avanço econômico que muitos países, né, associados à zona do euro não estavam tendo, da União Europeia, né, do mercado comum, não estavam tendo o mesmo tipo de crescimento, principalmente pós-crise de 2008, né, que assolou alguns países da Europa, como Portugal, Espanha, Grécia. E o Reino Unido ele fez esse plebiscito para fazer essa decisão, para tomada de decisão. O que a população achava, e a maior parte achou que seria interessante sair, sim, né, do acordo do Brexit. Outro ponto importante, tocante nessa questão do Brexit, é a questão da imigração. Por quê? No caso de mercado comum, nós temos livre mobilidade. E como a gente viu, né, nos últimos anos, a gente tem tido um aumento muito grande de uma imigração internacional. A gente vai falar disso aí, né, em outras aulas, quando a gente fala de mobilidade da população, mas a gente tem tido uma imigração internacional muito grande, né, que a gente poderia aí até destrinchar, né, para além de imigração, mas a questão de refugiados, principalmente saindo da África e do Oriente Médio, atravessando o mar Mediterrâneo e chegando até a Europa. Quando esses indivíduos chegam na Europa, eles não necessariamente chegam diretamente pelo Reino Unido, devido à distância, né? A facilidade ali de chegar nos países que estão mais próximos, né, do Mediterrâneo, principalmente ali pela Grécia, Turquia, Itália, enfim. Então, a partir do momento em que alguns países dão asilo para essas pessoas, né, geralmente refugiados, né, e elas entram na área da livre mobilidade, essa população ela tem livre acesso para ir até o Reino Unido, que é um polo econômico de desenvolvimento, né? Então envolve um pouco também dessa preocupação econômica, né, do Reino Unido, e também a questão do controle, né, de imigração, né, que ficou muito desenfreado aí, né, principalmente após anos 2000, 2010, tá bom? A gente vai ter um momento melhor para falar um pouco mais sobre o Brexit, tá bom? Fiquem tranquilos. No próximo vídeo eu vou deixar só alguns comentários sobre os blocos econômicos pra gente fechar e também falar um pouquinho sobre
as potências emergentes e as organizações internacionais econômicas. Segura um pouquinho aí que falta pouco pra gente terminar a nossa aula.